A historiografia corrente tem-nos apresentado a época moderna na Europa como um período de exaltação do poder real. É costume afirmar que, neste particular, Portugal constituía um caso de centralização ainda mais precoce. A inexistência de feudalismo, o esforço da reconquista, a exiguidade do território, as riquezas trazidas à coroa pela expansão, a difusão dos juízes de fora e até o punhal de Dom João II são os argumentos mais correntes. Não é fácil sustentar este ponto de vista, não por haver maior conhecimento dos factos políticos da época, mas pelos mesmos serem interpretados de forma diversa. Existe atualmente uma leitura cética quanto à eficácia do poder oficial e dos aparelhos político-administrativos dos Estados. E esta nova imagem das realidades cotidianas do poder leva-nos a problematizar a leitura dos factos históricos a partir da qual se construiu a ideia de centralização. Os equívocos da interpretação tradicional começam logo com a própria ideia da origem divina do poder. A sociedade moderna era, de certo, uma sociedade de crentes. Embora com diversos matizes, dominava por toda a Europa a ideia de que o governo político não escapava à mão de Deus. Para as concepções teológicas dominantes, sobretudo no sul da Europa, Deus era o autor da ordem do mundo, ordem que se impunha também aos seus vigários na terra, os reis. Ser vigário de Deus no governo temporal constitui então um ofício cheio de limitações e deveres. Os deveres religiosos e éticos tinham uma enorme relevância no seio de uma cultura em que o sobrenatural era uma constante. Mas também os deveres jurídicos eram tutelados pelos mecanismos práticos do direito e da justiça. Estas ideias da limitação religiosa, ética e jurídica do poder real foram desenvolvidas em torno da teoria da tirania pela escolástica medieval. No século XVI, a partir de centros universitários como Salamanca, Valladolid e Coimbra, uma importante escola teológica e jurídica peninsular divulga de novo estas ideias. São Tomás de Aquino, que o Concílio de Trento erigira em pedra de toque da ortodoxia teológica, é bastante explícito tanto quanto à vinculação do rei em relação à realização do bem comum, como quanto aos direitos dos povos de o destituírem no caso de mau governo. Se pertence a uma sociedade o direito de designar um rei, o rei escolhido também pode ser por ela destituído no caso de abusar do poder como um tirano, sem que com isto se falte à justiça. O mesmo princípio aparece em geral nos tratados dos juristas teólogos da Segunda Escolástica Espanhola. Francisco Soares, um dos principais professores em Coimbra durante bastantes anos, foi o autor de uma obra célebre, onde impugnava as pretensões absolutistas de Jaime I de Inglaterra. Nessa obra, Soares, embora concedesse que todo o poder vinha de Deus, explicava o governo político de tal forma que a liberdade dos governantes quase que desaparecia.
como se a sociedade humana fosse tão regulada como a das abelhas ou formigas. Embora os homens, ao gozarem de livre-arbítrio, tivessem uma vida em comum menos regulada do que a desses animais gregários, as instituições da sua vida social, no entanto, apresentavam uma rigidez que impedia comportamentos ou governos arbitrários. O rei, o povo e mesmo Deus estavam como que amarrados pela natureza da sociedade, pelas relações entre as instituições e os indivíduos. Nada podia ser inventado e pouco podia ser modificado, competindo ao povo observar a ordem das coisas, ao rei velar para que essa ordem se mantivesse e restaurá-la quando violada, e a Deus ser fiel a um plano da criação que ele mesmo estabelecera, castigando os governantes que se afastassem dessa habitualidade das instituições naturais. A teoria política da escolástica peninsular recusava o absolutismo providencialista que fazia dos reis intérpretes carismáticos dos desígnios escondidos de Deus. Recusava igualmente as teses individualistas e contratualistas como as de Thomas Hobbes ou de John Locke, que fundavam a sociedade política num pacto livremente modelado pelos súbditos. Por isso, a obra de Soares foi mandada queimar como monarcómaca pelo Parlamento de Paris em 1614. Esta ideia de que o ofício de reinar obedecia a normas e constrangimentos inquestionáveis não era apenas uma teoria de teólogos. Pelo contrário, embebia toda a cultura política da época, exprimindo-se tanto em livros como em cerimónias e práticas. Deixemos por momentos o domínio dos constrangimentos que o direito punha ao ofício de reinar e consideremos um outro domínio, na aparência totalmente livre, o da liberalidade e da graça. A graça régia, que se manifesta em mercês, doações de terras, nomeações de ofícios, perdões, constituía um mecanismo central de governo nas monarquias do antigo regime. Através do prémio, o rei fazia dos súbditos, nomeadamente da nobreza, dependentes seus, assim a sua fidelidade. Este emblema setecentista alude à arte de reinar. A liberalidade do rei era um dever estrito à sua figura. A multiplicação de mercês, que alguma historiografia contemporânea julga um desgoverno e outra uma maquiavélica política de captação, era apenas um exercício da virtude central do rei. Paradoxalmente, nem na liberalidade o rei era livre. E tinha que ser liberal, mesmo que o seu tesouro estivesse exangue, como aconteceu em Portugal durante quase todo o século XVII. O rei era vítima do facto de, moralmente, ter que dar. Do ponto de vista dos vassalos, a esta obrigação da graça régia correspondiam como que expectativas muito fortes a mercês. Quem prestava um serviço ao rei ficava como que credor de uma mercê. Em contrapartida, o rei ficava como que devedor àqueles que o serviam. Numa certa época, utilizou-se para designar esta expectativa que os vassalos que tinham servido bem o rei, tinham a uma mercê régia. Utilizou-se a palavra ação para a designar. Ação quer dizer um expediente para exigir qualquer direito em juízo. Realmente nunca se chegou a esse extremo de pensar que as mercês podiam ser exigidas do rei em tribunal, mas numa certa época, entre os finais do século XVI e os princípios do século XVIII, quase que se tendeu para aí, para considerar que quem prestava bons serviços ao rei tinha como que uma ação em juízo para exigir as correspondentes mercês. Mesmo a equivalência entre serviço e mercê estava estabelecida pelos usos da época, ou seja, o rei também não era livre de dar uma mercê qualquer a quem prestava um determinado serviço. Seja como for, esta existência de como que direitos e como que deveres em relação à graça e aos serviços e às mercês fazia com que cada uma das partes, quer os vassalos, quer o rei, tivessem que fazer uma contabilidade muito precisa e delicada dos serviços prestados e, por outro lado, das mercês concedidas.
Os vassalos, nos seus memoriais, listavam cuidadosamente todos os serviços que tinham para apresentar a pagamento, digamos assim, ao rei. E o rei, nos seus livros de mercês, registava todas as mercês concedidas e, além disso, os serviços que elas destinavam a remunerar. Como se vê, neste domínio da graça, a graça, que parece ser algo que depende apenas do arbítrio, está espartilhada numa série de obrigações que a aproximam muito da justiça. Entre graça, atividade livre, e justiça, atividade de vida, passa a haver uma pequeníssima diferença. Os atos gratuitos e liberais são, de certa forma, devidos. No entanto, não são devidos como um pagamento de dívida exigível em lugar e tempos fixos ou mesmo em tribunal. Por isso, a economia da graça não é igual à economia mercantil ou mercenária. Mas a recompensa do prémio torna-se tão esperada e previsível que a mercê quase se transforma de expectativa em direito. Graça e justiça são, assim, virtudes políticas contíguas. Por uma e por outra virtude, o rei obedece a uma ordem que lhe é prévia e que se lhe impõe. Perante esta ordem, não se pode dizer de modo algum que o rei seja absoluto. O exercício do poder real está enredado numa malha de deveres, e nenhum príncipe os poderá ignorar sem se sujeitar ao risco de incorrer no epíteto de tirano e de com isso perder, perante os seus súbditos, a legitimidade de reinar.